Fala galera do aulade.com.br, tudo bom? Sou o professor Álvaro de Biologia e nós estamos aqui para um Fica de Enem falando sobre biotecnologia. Antes de mais nada, inscreva-se aí no canal e dê uma curtida nessa aula aí, beleza? Então olha só, a Fica Dica vai ficar sobre biotecnologia, basicamente sobre algumas estratégias que se fazem em biotecnologia, que são utilizadas em biotecnologia. Por exemplo, clonagem. O que é uma clonagem? Quando eu pego uma célula somática de um indivíduo, eu retiro o núcleo dessa célula somática. Você lembra o que é uma célula somática? É qualquer célula do seu corpo que não seja uma célula gamética. Tipo, que não seja um espermatozoide ou que não seja um óvulo. Né? Então você pega uma célula somática, por exemplo, do epitélio. Retirei do epitélio, retirei o núcleo dela, joguei o citoplasma fora. Agora eu pego um gameta feminino, retiro o núcleo, e jogo fora o núcleo, fico com o citoplasma. E pego esse núcleo lá da célula somática que eu tinha retirado e coloco aqui dentro. Aí eu pego essa célulazinha agora, o óvulo vai fazer com que esse núcleo pense que ele está dentro de um zigoto. E aí esse núcleo acaba se desdiferenciando, volta a ser o que seria um zigoto, e ele começa a fazer todos aqueles processos lá da aula de embriologia. Segmentação, mórula, blástula, gástula e tal. E aí eu tenho dois tipos de clonagem, dependendo do que eu vou fazer com esse meu embrião. Se eu colocar em uma mãe de aluguel para ela gestar, ela vai dar origem a um clone daquele indivíduo do qual eu peguei a célula somática. Por exemplo, eu peguei uma célula somática da minha pele, né, do meu epitélio, vai sair um clone meu, um alvinho, um mal para a humanidade. Mas o que vai ter nesse alvinho aqui que é o meu clone? Primeiro, ele vai ter o núcleo, DNA nuclear dele é igual ao meu, exatamente igual. Só que daí o fenótipo dele vai depender das condições ambientais dele. Lembrem lá da genética, genótipo e fenótipo. Então, a quantidade de sol que ele for tomar, se ele tomar um tombo, bater com a cabeça e tiver uma cicatriz, tudo isso é fenótipo que vai ser alterado, vai ser diferente do meu. No caso da DNA mitocondrial, o meu DNA mitocondrial veio da minha mamãezinha. O DNA mitocondrial do meu clone aqui, do alvinho, vai ser das mitocôndrias do óvulo da pessoa que eu peguei. Então, se eu peguei o óvulo da Mariazinha, sei lá, o DNA mitocondrial vai ser da Mariazinha, que vai ter aqui o DNA mitocondrial dela, que vai ser igual ao do clonezinho ali. Tranquilo? Então o DNA mitocondrial vai ser da Mariazinha, o DNA nuclear vai ser meu. Essa é a clonagem reprodutiva. Produzir um outro indivíduo igual a mim. O que eu posso fazer? Volta lá para aquele embrião. Estou com o embrião aqui, né, que foi formado pelo núcleo da minha célula somática e mais o óvulo da Mariazinha. E agora eu vou colocar ele para reproduzir, para se desenvolver dentro de um meio de cultura, num vidro, que a gente chama de in vitro ou ex vivo. E aí eu posso induzir essas células por química, por hormônios e tal, a formar, por exemplo, um fígado meu. Eu formo um fígado. E aí eu formo esse fígado e aí eu tenho ali, por exemplo, se eu tiver mal do meu fígado, cirrose, bebe demais e tal, não sei o que, tá passando mal, precisa de um transplante de fígado. Eu pego esse meu fígado pronto e jogo para dentro do meu organismo. Essa seria a ideia de uma clonagem terapêutica. Formar órgãos daquele indivíduo doador da célula somática para que ele não precise entrar em uma fila de transplantes. E aí eu poderia fazer o transplante, eu fazer qualquer órgão meu. O detalhezinho é que é muito difícil fazer esse órgão in vitro. Ainda está em estudos e tal. Mas essa seria a teoria de uma clonagem terapêutica. Formar um órgão fora do corpo para depois ser transplantado para aquele organismo. Tranquilo? Então, clonagem terapêutica e clonagem reprodutiva, fica a dica de biotecnologia. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima dica. Tchau, tchau!